Minha mãe sempre disse que nossa família era protegida por um anjo. Ela mentia. Não era um anjo que guardava a mansão Silveira. Era um fantasma. E no dia do enterro dela, ele me escolheu. Eles acharam que eu era louca, a fracassada, a filha desequilibrada que herdou a beleza frágil da avó. Eles riram quando o advogado leu a herança. Uma caixa de música enferrujada para mim. Tudo mais, para minha irmã perfeita. Eles não riram quando a caixa começou a tocar sozinha no meio da noite. E parou de tocar no exato momento em que o corpo do meu irmão foi encontrado no lago. Minha mãe não me deixou uma herança. Ela me deixou uma armadilha. E a chave para uma verdade que deveria ter ficado enterrada com meu pai. Esta é a história de como minha família tentou me internar para esconder um segredo. E de como eu usei o próprio fantasma deles para fazer todos confessarem. O ar na biblioteca da mansão Silveira era tão espesso e empoeirado quanto a própria história da família. Cheirava a couro envelhecido, cera de abelha e uma pitada de mofo que nem a fortuna do Silveira conseguia erradicar. A chuva batia insistente nos vitrais góticos, desenhando sombras líquidas que dançavam sobre os rostos sérios dos meus familiares. Eu, Beatriz, me encolhia em uma poltrona de veludo verde, sentindo-me deslocada em meu próprio vestido negro. À minha direita, minha irmã, Isabela, era a personificação do luto elegante. Seu vestido era de um corte impecável, seu rosto, uma máscara de dor perfeitamente doseada. Ela chorava no ombro do marido, Tiago, cujo olhar calculista percorria as estantes de livros raros, avaliando. Do outro lado, meu irmão, Rodrigo, não disfarçava o tédio. Batia os dedos no braço da cadeira, olhando para o relógio de pulso que custava mais do que meu apartamento. A tia Célia, irmã da minha mãe, observava todos com olhos de águia, ansiosa pelo banquete da herança. E no centro, atrás da monumental escrivaninha de jacarandá, estava o doutor Lúcio Mendes, o advogado da família há 4 décadas. Suas mãos trêmulas seguravam um envelope de pergaminho selado com a cera rubra do anel de sinete do Silveira. Senhoras e senhor, sua voz rouca quebrou o silêncio, conforme os últimos desejos expressos por sua mãe, a senhora Catarina de Assis Silveira. Devo ler o testamento na íntegra, na presença de todos os herdeiros diretos, neste aposento, exatamente 7 dias após seu falecimento. Um frisson de expectativa percorreu a sala. Isabela enxugou uma lágrima inexistente. Rodrigo endireitou a postura. O doutor Lúcio quebrou o selo com um estalido que ecoou como um tiro. Ele limpou os óculos e começou a ler. Os primeiros itens eram previsíveis: joias de valor inestimável para Isabela, a coleção de carros clássicos para Rodrigo, propriedades para tia Célia, doações generosas para instituições de caridade com o nome da família. A máquina bem oleada da fortuna Silveira sendo distribuída. Então, seus olhos pousaram em mim. Houve uma pausa quase imperceptível. Um leve tremor em seus lábios. Para minha filha mais nova, Beatriz Silveira de Albuquerque, ele leu, sua voz soando um tom mais grave, reconhecendo sua natureza, sensível e artística, e seu desinteresse pelos negócios materiais, deixa um item de valor sentimental inestimável. A caixa de música de porcelana que pertencia à sua bisavó, Leonor. Que sua melodia traga a Beatriz a paz que sempre buscou fora destas paredes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por um segundo, achei que tinha parado de ouvir. Então, veio o ruído. Rodrigo soltou uma risada curta e abafada, transformada em um pigarro. Isabela fitou o advogado com incredulidade. Isso é tudo? Uma caixa de música? Sua voz era um fio de gelo. Doutor Lúcio, deve haver um engano. Uma cláusula residual, talvez. Não há engano, senhora Isabela, o advogado interrompeu, firme. São as palavras exatas de sua mãe. O item está guardado no cofre. Beatriz receberá também uma renda mensal vitalícia, suficiente para uma vida modesta e confortável. Modesta, sussurrou Rodrigo, com um sorriso de escárnio que me atingiu como um tapa. Eu não conseguia respirar. Uma caixa de música. Enquanto Isabela ganhava os diamantes que nossa mãe usava em todo baile importante, e Rodrigo, os carros que eram seus filhos mecânicos, eu ganhava o brinquedo de uma mulher morta há um século. Era a confirmação final. Para Catarina Silveira, eu sempre fui a filha quebrada, a artista instável, a lembrança viva da própria mãe,
que morrera jovem em um sanatório. Eu era a mancha no brasão perfeito. A tia Célia foi a primeira a se aproximar depois que o advogado saiu. Seu perfume opressivo de gardênia envolveu-me. Não fique chateada, querida, disse, patenteando meu ombro com dedos finos e frios. Sua mãe sempre foi prática. Ela sabia que você não teria cabeça para administrar ações e empresas. Foi uma forma de proteção. Essa renda é uma bênção. Suas palavras eram melífluas, mas seus olhos brilhavam com um misto de pena e triunfo. Isabela veio em seguida, sua máscara de irmã preocupada perfeitamente ajustada. Beatriz, querida, você pode viver conosco. Tiago e eu temos aquele chalé na propriedade do lago. É quieto, perfeito para você pintar. Era uma oferta de exílio, não de lar. Recusei com um abanar de cabeça mudo. Minha garganta estava apertada demais para falar. Senti-me como um fantasma naquela sala, transparente, insignificante. A herdeira do fantasma de uma caixa de música. Foi quando Gustavo, o mordomo idoso que servia a família desde antes de eu nascer, se aproximou silenciosamente. Em suas mãos, ele segurava uma caixa de madeira entalhada, simples, sem nenhum brilho. Para a senhorita Beatriz ele disse, sua voz um sussurro grave, do cofre pessoal da senhora. Peguei a caixa. Era mais pesada do que parecia. Ignorei os olhares curiosos e saí da biblioteca, subindo a grande escadaria de mármore para a ala oeste da mansão, onde ficavam os aposentos antigamente usados por parentes distantes, e por mim, quando era permitida visitar. Meu quarto era frio e impessoal. Deixei a caixa de madeira sobre a comoda e a abri. Lá dentro, envolta em seda envelhecida, estava a caixa de música. Era linda, de uma forma triste. Porcelana branca com delicadas pinturas de flores azuis. Miosotes, eu reconheci. A flor do Não Me Esqueças. Na tampa, a figura de uma bailarina de rosto desbotado. Dava corda com uma pequena chave de metal. Com mãos trêmulas, dei corda. A melodia que saiu foi estranhamente dissonante, não uma valsa suave, mas uma sequência de notas menores, tristes, quase inquietantes. Era G. Croix Intendre in Core, da ópera Os Pescadores de Pérolas. A música favorita do meu pai. Um calafrio percorreu minha espinha. Meu pai, Eduardo Silveira, um homem vibrante que amava ópera e navegação, tinha morrido em um acidente de barco há 20 anos. Sua perda foi o evento que endureceu o coração da minha mãe e dividiu nossa família em um antes e um depois. Porque minha mãe, que nunca demonstrou sentimentalismo sobre o pai, me deixaria justamente isso. Coloquei a caixa de lado, prestes a me afundar em autopiedade, quando notei um vão fino entre o forro de seda e a base da caixa de madeira. Com a unha, puxei. Um pedaço de papel pergaminho, dobrado várias vezes, saiu de lá. Era uma letra que eu conhecia bem, a letra angular e controlada da minha mãe, datada de 1 mês antes de sua morte. Beatriz, se você está lendo isso, é porque eu já não estou lá para ver o desfecho do jogo que eles começaram. Eles acharam que poderiam me enganar. Acharam que eu não sabia dos segredos que sussurram nos corredores desta casa. Esta caixa pertenceu a Leonor. Sim, mas não era um brinquedo. Era um presente de seu amante, o maestro italiano. E ela usava para enviar mensagens secretas. A melodia é a chave. Ouça-a quando estiver sozinha. Preste atenção ao quebra-cabeça das notas. Eles vão tentar te fazer duvidar da sua sanidade. Vão dizer que você herdou a fragilidade da avó. Não acredite. Você herdou a minha força, Beatriz. A força de ver o que os outros se recusam a enxergar. Encontre a verdade sobre o seu pai. A verdade que eles enterraram com ele. E use-a. A casa te ajudará. Com o pesar de não ter sido a mãe que você merecia. Catarina. Meu coração batia forte contra as costelas. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Um jogo. Segredos. A verdade sobre o pai? Olhei novamente para a caixa de música. A bailarina de rosto desbotado agora parecia me observar com uma expressão quase compassiva. Dei corda novamente. A melodia triste encheu o quarto. G. Croix Intendre in Core. Ainda creio ouvir. E então, no silêncio que se seguiu ao último acorde, eu ouvi. Não com os ouvidos,
mas dentro da minha mente. Um sussurro, tão fraco que poderia ser o vento nos canos da casa velha. Ele não caiu, ele foi empurrado. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão disfarçada de luto. A mansão estava cheia de parentes distantes, executivos da empresa Silveira Agroindústrias e figuras da alta sociedade que vinham prestar seus respeitos e bisbilhotar. Eu era uma sombra, evitada ou tratada com uma gentileza condescendente que era pior do que o desprezo. Mas eu tinha um propósito agora. A carta da minha mãe transformará a ofensa da herança em uma missão. E eu não estava sozinha. A casa respondia. No segundo dia, decidi explorar a ala leste, a parte mais antiga da mansão, onde ficava o antigo estúdio de meu pai. A porta estava trancada, a chave perdida há anos, diziam. Enquanto eu tentava a maçaneta, a caixa de música no meu quarto, a 2 corredores de distância, começou a tocar sozinha. A melodia ecoou, fraca e fantasmagórica. No exato momento em que as notas cessaram, ouvi um clique vindo da parede ao lado da porta. Pressionei um painel de madeira escura, e ele cedeu, revelando uma passagem secreta estreita que levava diretamente ao estúdio. Dentro, o tempo parara. Cavaletes com telas inacabadas, tubos de tinta secos, o cheiro agradável de terebintina e madeira. Meu pai, o Eduardo Silveira que eu mal conheci, sorria de fotografias em preto e branco, com um barco ao fundo. Ele parecia tão vivo. Foi então que encontrei seu diário de bordo, escondido atrás de uma prateleira de livros sobre navegação. Nas anotações dos últimos meses de sua vida, a linguagem mudava. A euforia das viagens dava lugar a anotações vagas e preocupadas. C está distante. As contas não fecham. R pergunta muito sobre o testamento do velho. Algo está podre. C seria Catarina, minha mãe. R, Rodrigo. Meu irmão teria apenas 17 anos na época. Na última entrada, datada do dia anterior à sua morte, ele escrevera, com a letra trêmula, descoberto algo monstruoso. Não na empresa. Na família. Enfrentarei C amanhã. Se algo me acontecer, não foi acidente. Procurar o cofre atrás do retrato de Leonor. A combinação é a data do nosso casamento ao contrário. Um frio gelado tomou conta de mim. Meu pai suspeitava que seria assassinado. E ele suspeitava da minha mãe. Naquela noite, os sussurros começaram com mais força. Eram vozes sobrepostas, fragmentos de brigas antigas que pareciam emanar das próprias paredes. Dinheiro sujo, o menino não pode saber. Afoga o barco, afoga a verdade. Às vezes, jurava ouvir a voz grave do meu pai, cheia de angústia. Beatriz, encontre, encontre. Eu estava à beira do desespero quando a casa me deu a próxima pista. No corredor principal há um enorme retrato a óleo de Leonor, minha bisavó, com um miosotis azul no decote. Lembrei-me da nota do diário. A data do casamento dos meus pais era 12 de maio de 1985. Ao contrário, 580521. Atrás do pesado quadro, havia um pequeno cofre embutido na parede. Minhas mãos suavam quando marquei os números. O mecanismo cedeu com um suspiro. Dentro, não havia dinheiro ou joias. Havia uma pequena bolsa de couro contendo 3 itens. Um anel de homem simples, de prata, com uma inscrição interna que dizia para aí, com todo o meu amor. L de Leonor. Um fragmento de tecido azul marinho, como de um casaco, e uma pequena chave de cobre numerada, 67. O anel não era do meu pai. O tecido me era estranho. E a chave? Para o que? Foi Isabela quem, sem querer, me deu a próxima peça. Durante um jantar tenso, ela comentou com Tiago sobre a necessidade de limpar a pestana dos armazéns antigos no porto. Aquele depósito 67 está cheio de tralha do século passado. Depósito 67. A chave era de cobre, antiga. Combinaria com o armazém do porto? No dia seguinte, usando a desculpa de buscar lembranças artísticas para um projeto, convenci Gustavo, o velho mordomo, a me levar até os armazéns da família no porto. Ele ficou relutante, mas uma estranha lealdade, talvez a memória do meu pai, o fez ceder. O armazém 67 era uma construção decadente à beira da água. O ar salgado e o cheiro de peixe e óleo eram uma mudança brutal do mundo isolado da mansão. A chave de cobre girou na fechadura enferrujada.
Dentro, era uma catedral de poeira e sombras. Pilhas de móveis cobertos. Caixas marcadas com nomes de lugares e datas. E, em um canto, uma pequena embarcação a motor, coberta por um lençol. Um barco de passeio. Meu coração acelerou. Seria. Puxei o lençol. Era um barco mais antigo, não a lancha moderna em que meu pai morrera. Mas no banco do piloto, manchado e enrijecido, havia uma marca escura. Marrom. Quase preta. Sangue. E sob o banco, preso com fita, estava um Walkman antigo. Das poucas baterias que ainda funcionavam em uma caixa próxima, 2 serviram. Apertei play. A voz que saiu dos fones velhos e rangidos era a de meu pai. Grave, urgente, e cheia de uma fúria contida. Gravação de teste. Funciona. Catarina, se você está ouvindo isso, é porque seu plano deu errado. Ou porque você finalmente encontrou a coragem de ouvir. Eu sei sobre o desvio dos fundos da empresa. Sei sobre os subornos aos inspetores portuários. Sei que você e seu amado irmão, o Bruno, estavam lavando dinheiro através das exportações de café. E eu sei a coisa mais repugnante de todas. Ele fez uma pausa, e na gravação ouvia-se o som do vento e das ondas. Ele devia estar no barco. Eu sei que o Rodrigo não é meu filho. O mundo desabou ao meu redor. Segurei-me no casco do barco para não cair. Os exames estão no cofre. Você o concebeu com o Bruno, seu próprio primo, naquele verão em Paris, quando eu estava lutando para salvar a empresa da falência que vocês estavam causando. Tudo por ganância. Por poder. E agora, você e ele estão planejando me culpar pelo desfalque e me afastar. Mas eu tenho provas. Tenho tudo. Estou indo agora para confrontá-los. Se algo acontecer comigo, esta gravação, as provas, elas vão para a polícia. Acabou. Catarina. O jogo acabou. A gravação terminou. Havia um último ruído, um grito abafado, o som de uma luta, um baque surdo e depois, silêncio. Meu pai não teve um acidente. Ele foi assassinado. E minha mãe e seu primo, meu tio Bruno, um homem charmoso que sempre me tratara com um carinho estranho, eram os culpados. E Rodrigo, meu irmão, era fruto de um incesto e da traição. A revelação foi tão violenta que me fez vomitar no canto poeirento do armazém. Toda a minha vida, toda a dinâmica da família, era construída sobre essa mentira podre. A frieza da minha mãe, a rivalidade de Rodrigo com a memória do pai, o controle que tio Bruno sempre tentou exercer sobre os negócios, tudo se encaixava. Agora eu entendia o jogo da minha mãe. Ela não estava me protegendo com a caixa de música. Ela estava me armando. Ela sabia que, após sua morte, as fissuras apareceriam. E ela me deu as ferramentas para rachar a fundação. Mas por quê? Por remorso. Por um último gesto de justiça torta. Ou porque ela sabia que Bruno e talvez até seus próprios filhos, agora adultos e ávidos pelo poder, atrairiam também. E ela queria alguém para puxar o tapete de todos. Ao voltar para a mansão, uma figura me esperava na sombra da escadaria. Era tia Célia, mas sua expressão não era a usual mescla de pena e desdém. Era de medo puro. Você foi ao porto, ela disse, não como uma pergunta. Você está mexendo onde não deve, menina. Você não sabe no que está se metendo. Sei, tia, respondi, minha voz soando estranhamente calma para mim. Sei sobre o Bruno. Sei sobre o dinheiro. E sei que você sempre soube. Seu rosto perdeu toda a cor. É para sua proteção que eu falo. Bruno. Ele não é o homem que era. A doença o tornou desesperado. E Rodrigo. Ele herdou a ambição da mãe, sem a frieza para controlá-la. Eles estão com medo de você, Beatriz. Medo do que você pode encontrar. Daquela caixa maldita. Não é a caixa que é maldita, tia Célia, eu disse, subindo os degraus. É a verdade que ela guarda. E eles deviam temer mesmo. A noite seguinte foi a do acidente de Rodrigo. A tensão na mansão era palpável. Um gás inflamável prestes a explodir. O que eu descobri no armazém me transformou. O medo foi substituído por uma determinação fria e clara. Minha mãe, do túmulo, me passou o bastão. Eu não era mais a vítima. Era arquiteta do desmoronamento. Precisava forçar a mão deles. Precisava que a paranoia consumisse Bruno e Rodrigo,
fazendo-se voltarem um contra o outro. E a casa, ou o que quer que habitava nela, parecia disposta a ajudar. Comecei a semear dúvidas. Deixei o fragmento de tecido azul marinho, a mesma cor do casaco que Bruno sempre usava, no quarto de Rodrigo, durante uma de suas frequentes ausências. Para Isabela, encontrei velhas cartas de amor cifradas entre Catarina e Bruno, em francês, uma língua que Isabela dominava, e as deixei meio escondidas na biblioteca. Elas falavam de um filho que nos uniria para sempre e de um marido tolo que atrapalhava. Os sussurros nas paredes intensificaram-se. Agora, além da voz do meu pai, ouvia uma mulher chorando. A voz de Leonor. Às vezes, a melodia da caixa de música tocava em diferentes cômodos, seguindo Isabela ou Rodrigo, parando quando eles notavam. Rodrigo começou a beber pesado. Seus olhos, sempre calculistas, agora estavam vidrados e assustados. Ele discutiu feio com Tiago, acusando e a Isabela de conspirarem para diluir sua parte na empresa. Isabela, por sua vez, ficou obcecada com as cartas da mãe, vasculhando arquivos e questionando Gustavo com uma fúria histérica. Bruno, o tio, apareceu na mansão inesperadamente. A doença que Célia mencionara, um câncer, deixará suas feições afiadas, seus olhos fundos e febrilmente brilhantes. Ele veio para um acerto final de contas. Disse. Mas sua presença era de um predador cheirando sangue. Foi na noite de uma tempestade violenta que a casa decidiu encenar seu ato final. Os ventos uivavam como almas penadas, a eletricidade piscou e caiu, mergulhando a mansão em uma escuridão pontuada apenas por relâmpagos. Reunidos na sala de estar à luz de velas, o ambiente era de puro terror gótico. Rodrigo bebia uísque direto da garrafa. Isabela agarrava-se a Tiago, pálida. Célia rezava baixo. Bruno observava todos, sentado na poltrona que era de meu pai, seus dedos tamborilando no braço. E eu, sentada perto da lareira apagada, com a caixa de música no colo. Esta casa está amaldiçoada, rosnou Rodrigo, quebrando o silêncio. Desde que ela morreu, nada dá certo. E essa coisa? Ele apontou uma garrafa trêmula para a caixa em meus braços. Essa coisa toca sozinha. É você, Beatriz? Sua arte de doida tentando nos assustar? Por que eu faria isso, irmão? Perguntei, suave. O que você tem a temer, além dos seus próprios fantasmas? Um relâmpago iluminou a sala, congelando todos em uma imagem branca e fantasmagórica. No exato segundo do trovão, a caixa de música em meu colo começou a tocar. Sozinha. A melodia triste de G. Croix Entendre Encore encheu a sala, mais alta do que o vento. Isabela gritou. Rodrigo jogou a garrafa contra a lareira, que se estilhaçou em cacos. Pare com isso. Ele urrou, avançando em minha direção. Foi quando todas as velas se apagaram de uma vez. No caos de escuridão e gritos, outra luz apareceu. Uma luz fria e azulada, vindo do corredor. A figura de uma mulher em um vestido de época, com miosotes no cabelo, pairou por um momento na entrada. Foi uma visão rápida, talvez um truque da minha mente exausta alimentada pelo terror coletivo, mas o efeito foi instantâneo. Célia desmaiou. Tiago gritou Leonor. Isabela soluçava de forma incontrolável. E então, na escuridão, a voz. A mesma voz grave da gravação, mas agora ecoando pela sala, vinda de todos os lados ao mesmo tempo, impossível de localizar. Foi a voz do meu pai. O grito que saiu de Bruno foi animal, de puro pânico. Não, não fui eu. Foi ela. A Catarina. Ela segurou suas pernas enquanto ele se debatia na água. Eu só ajudei a afundar o barco. O silêncio que se seguiu à sua confissão precipitada foi mais aterrorizante que qualquer trovão. A energia voltou naquele momento, as luzes se acendendo bruscamente. A cena era de devastação. Célia, desmaiada no chão. Isabela, encolhida no sofá, encarando Bruno com horror. Tiago, paralisado. E Rodrigo, de pé no meio da sala, olhando para Bruno como se o visse pela primeira vez. O que você está dizendo? A voz de Rodrigo saiu rouca e quebrada. Bruno, percebendo o que fizera, tentou recuar. Ele ia nos destruir. Ia mandar todos nós para a cadeia. Foi para proteger a família. Para te proteger, Rodrigo.
Você é meu filho. Rodrigo não pareceu ouvir a última parte. Ou ouviu, e seu cérebro se recusou a processar. Ele só repetia, olhando para as próprias mãos: meu pai, você matou meu pai. Ele não era seu pai. Bruno gritou, a loucura e o desespero tomando conta. Eu sou. Nós fizemos isso por você. Para você herdar tudo. A Catarina entendeu. Ela aceitou. Foi demais para Rodrigo. Com um rugido de dor e raiva que não era totalmente humano, ele se atirou sobre Bruno. Os dois homens, unidos por um segredo de sangue e morte, rolaram no chão, lutando como animais, entre os móveis quebrados e os cacos de vidro. Ninguém se moveu para separá-los. Assistimos, hipnotizados pelo horror, à implosão final da farsa da família Silveira. A luta terminou de forma abrupta e terrível. Rodrigo, em um acesso de força brutal, empurrou Bruno contra a quina da pesada mesa de centro de mármore. Houve um baque seco e horrível. Bruno deslizou para o chão, imóvel, uma mancha vermelha escura se espalhando rapidamente em seu crânio. Rodrigo ficou de pé, ofegante, olhando para as mãos ensanguentadas, depois para o corpo do homem que era seu verdadeiro pai. A realidade do que ele fizera, novamente, seguindo os passos dos pais, pareceu atingi-lo. Ele olhou para nós, seus olhos vidrados, e então virou-se e fugiu para a noite tempestuosa, desaparecendo nos jardins encharcados. Foi Tiago quem, trêmulo, chamou a polícia e a ambulância. O escândalo foi a notícia do ano. Dinastia industrial desmorona em meio a revelações de assassinato e incesto. Bruno não resistiu aos ferimentos. Rodrigo foi capturado tentando fugir do país e está aguardando julgamento por homicídio culposo. Sua defesa alega insanidade temporária, agravada pelas revelações chocantes. As provas que meu pai guardara, a gravação, os documentos de desvio, foram encontradas por mim e entregues às autoridades. A Silveira Agroindústrias foi desmembrada, multada, e o que sobrou foi colocado sob nova administração. Isabela e Tiago, manchados pelo escândalo, se mudaram para a Europa, tentando uma vida longe do fantasma da família. Célia, depois de um breve internamento, retirou-se para um convento, buscando paz. E eu, Beatriz, herdei a mansão Silveira. Não pela lei, mas porque ninguém mais a queria. Estava salpicada de sangue, cheia de sussurros e memórias ruins. A primeira coisa que fiz foi mandar demolir o armazém 67. A segunda, foi abrir a mansão para a comunidade. Parte virou um centro comunitário, outra parte, um pequeno museu e ateliê para artistas locais. Preenchi seus corredores com vida, risos e luz, para afogar os ecos do passado. A caixa de música, ela parou de tocar sozinha. Agora, fica em um pedestal no meu novo ateliê, no ala leste reformada. Às vezes, em noites muito quietas, dou corda. A melodia de G. Croix Entendre Encore soa menos triste agora. Soa como um adeus. A tia Célia tinha razão sobre uma coisa. Eu herdei a fragilidade da avó Leonor, mas herdei também a sua paixão secreta e a força feroz da minha mãe para ver as coisas como elas são. Os sussurros nas paredes não pararam totalmente. Às vezes, ainda ouço. Mas agora, quando a voz do meu pai sussurra encontre, eu respondo, em pensamento, olhando pela janela do meu estúdio para o jardim que agora floresce livremente. Encontrei, pai. E agora, finalmente, estamos em paz. A mansão Silveira ainda guarda seus segredos. Mas eles não me controlam mais. Eu os carrego. E, de alguma forma estranha, eles me tornaram inteira. A herdeira não do dinheiro ou do poder, mas da verdade. E, no final, era a única herança que valia a pena receber.